dar continuidade à gravação desses vídeos sobre interceptação telefônica. E no último vídeo eu vinha falando dos requisitos para ser decretada uma interceptação de uma comunicação telefônica. Vamos agora ver da onde que eu tirei esses requisitos. Tiramos do artigo 2º da Lei 9296. Vou dar uma lida ali. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. 2 pontos. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em uma infração penal. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constituir infração penal punida com, no máximo, pena de detenção. Pessoal, observe que a técnica do legislador não foi enumerar os requisitos. Olha, para decretar a interceptação, tem que preencher esses requisitos. Não foi assim. Pelo contrário, o que o legislador disse ou trouxe foram requisitos negativos. É aquilo que não pode estar presente. O que eu li são aqueles elementos que não podem estar presentes. Se estiverem presentes, não cabe interceptação telefônica. Então o intérprete, o operador do direito, vai ter que pegar esse dispositivo e interpretar, de modo contrário, ou seja, fazer a chamada interpretação a contrário sensu. Então daí a gente vai concluir que para falar em prova, para falar em interceptação telefônica, há necessidade de uma ordem judicial, do juiz competente. E aí a gente tem que aplicar a teoria do juízo aparente. Porque às vezes o juiz competente não era competente, só se descobriu depois, e aí fica aquela questão, essa prova, interceptação telefônica, ela é válida porque achava que era um juiz federal, tanto é que foi ele que decretou aquela interceptação telefônica. No decorrer da investigação percebeu-se que o crime era estadual, então quem tinha competência para decretar aquela interceptação seria um juiz estadual. E aí? Vai anular toda aquela prova, já que o juiz que decretou era um juiz incompetente? Os tribunais superiores têm aplicado, nesse caso, a teoria do juízo aparente. Então, se com as informações que existiam naquele momento da decretação conduziam à ideia de que era competente o juiz federal, então ele que tinha aparência da competência e ele decretou, vai valer essa prova colhida, ainda que no decorrer da investigação se descubra que o juiz competente era o estadual. E então, dessa forma, aproveitam-se as provas coletadas com a aplicação da chamada teoria do juízo aparente. Logo, o primeiro requisito é a observância da chamada cláusula de reserva jurisdicional. Tem que ter uma ordem judicial e esse juiz tem que ser competente. E essa competência não deve ser levada a ferro e fogo, uma vez que é possível a aplicação da teoria do juízo aparente. Segundo requisito que a gente extrai do artigo 2º é o chamado fumus comissi delicti. Eu não posso pedir para violar o sigilo, a vida privada que está ali dentro daquela comunicação telefônica de qualquer pessoa, porque eu estou afim. Não, tem que ter pelo menos indícios razoáveis de autoria ou participação em desfavor daquela pessoa. Não posso do nada. Estou afim de ouvir a conversa de Tício. Não posso. Terceiro requisito é observar o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade ele se desdobra na adequação da medida, na necessidade da medida, na proporcionalidade em sentido estrito. O que eu quero dizer com esse palavrório todo é que essa medida, interceptação de uma conversa, de uma comunicação telefônica, é uma medida invasiva, viola um direito individual fundamental, que é o direito à vida privada, ao sigilo. E dessa forma, só deve ser empregada em último caso. Então, tem que ser demonstrada a imprescindibilidade dessa medida, tem que ser demonstrado que não há como conseguir esses elementos por outro meio, a não ser pela interceptação telefônica. Ok? Vamos ver o que mais aqui. O outro requisito que a gente extrai do artigo 2º é que só posso pedir para interceptar
a comunicação telefônica de alguém se eu estiver investigando um crime punido com reclusão. Se eu estiver diante de um crime punido com detenção, não posso pedir a interceptação telefônica. Se eu estiver diante de uma contravenção penal, que é punido com prisão simples, não posso pedir interceptação telefônica. Posso até, durante a interceptação telefônica, que foi pedida com base na notícia de um crime punido com reclusão, descobrir que também houve a prática de crimes punidos com detenção ou até uma contravenção penal. Ou seja, eu pedi para apurar um crime, eu pedi para interceptar a comunicação telefônica de um autor de um crime punido com reclusão. No decorrer da diligência, descobriu-se outros crimes, punido com detenção e até contravenção penal. E aí, vai valer? Vai valer. Vai valer porque a interceptação foi pedida para apurar um crime punido com reclusão. Se eventualmente se descobriu outros crimes, a gente aplica a teoria da serendipidade. E aí tem a teoria da serendipidade de primeiro e de segundo grau, e a gente esclarece isso no próximo vídeo, para não estender muito esse aqui. Até o próximo. Valeu!